Olá, pessoal. Então, para a gente finalizar nossa discussão sobre epilepsias, a gente vai fazer agora uma abordagem, além de fazer uma abordagem sobre a terapia, uma abordagem sobre a nova classificação das crises epiléticas. Foi publicada aí, foi criada em 2017, né, e divulgada em 2018 pela ELAI. Então, a nova classificação das crises epiléticas de 2017, mais a terapia dirigida para as crises ou focal ou generalizada é o tema da nossa discussão de hoje. Então, vamos aqui projetar os nossos slides para a gente iniciar essa discussão importantíssima, né? Então, André, por que fazer uma nova classificação aí das crises epiléticas, já que tiveram mais de uma, inclusive, classificação recente, né? Então, essa classificação, né, remete à subdivisão mais clássica, mais primordial das crises epiléticas, então volta um pouco para a origem, com o intuito de facilitar o diálogo interexaminador entre os médicos e até mesmo entre as especialidades. A classificação das crises estava ficando um pouco complexa demais. Então, existiam muitas críticas em relação às novas classificações. Então, essa nova classificação, ela tem o objetivo de uma melhor comunicação clínica, de auxiliar na escolha da terapia anticrise, como eu falei, né, nas discussões prévias. Boa parte da escolha da droga anticrise é baseada se a crise tem o seu início focal ou se a crise tem seu início generalizado. Um dos motivos dessa nova classificação é que a gente está entendendo mais sobre as epilepsias. E a gente sabe hoje que as crises epiléticas, a epilepsia em si, na verdade, é uma doença de rede neural. Então, é uma doença mais complexa do que se achava até pouco tempo. Então, não é apenas um grupo de neurônios específicos com uma hiperfunção. Na verdade, é toda uma rede intrinsecamente envolvida nessa anomalia, nessa patologia. E, na verdade, a atualização, né, de termos e de conceitos atuais. Muito da nomenclatura que utilizávamos até então hoje é sugerida que não usemos mais, como, por exemplo, droga antiepilética. Atualmente, a gente não combate a pessoa com epilepsia. Na verdade, a gente quer combater a crise. Então, as pessoas, né, costumam hoje falar droga anticrise, né? Então, paciente epilético, a gente tende hoje a substituir por pessoa com epilepsia, né? Ou pessoa vivendo com epilepsia. Existiu aí também a mudança de algumas nomenclaturas e o que implica na nossa prática diária eu vou abordar aqui com vocês hoje. Então, que é a classificação lá em 2017 das crises epiléticas. Então, subdividido em início focal, generalizado e desconhecido. Tá? Então, início focal. A crise pode ser perceptiva, quando o paciente tem a percepção do fenômeno, ou desperceptiva, quando ele não tem a percepção. Isso implica quando o paciente fica encefalopata, fica confuso ou comatoso, né? Perde de fato a consciência. Eu quero só ressaltar que a crise não precisa o paciente estar em coma ou desmaiar, né, para ser desperceptiva. Basta ele não ter a noção. Pode ser uma parada comportamental, pode ser aquele olhar vago, pode ser até mesmo uma crise de ausência, como acontece, né, na infância, para ser classificada como desperceptiva, apesar da ausência não ser focal, ser generalizada. Pode ser motora ou não motora e focal evoluindo para tônico clônico bilateral, que é o antigo termo. Esse termo substitui o antigo termo generalização secundária, que o termo generalizada é utilizado agora apenas para as crises primariamente generalizadas, para não ocorrer confusão na hora de tratar. Poxa, André, mas evoluiu para generalizada, eu não posso tratar, né, como eu trato as generalizadas de forma geral. Então, mas para evitar esse tipo de erro, a gente só usa agora o termo generalizado para o tipo de crise primariamente generalizada, aquela que tem uma generalização secundária, que era o termo antigo, a gente agora fala evoluindo para tônico clônico bilateral, mais termo de nomenclatura, como eu falei para vocês.
Início desconhecido, pode ser motora e não motora, e as epilepsias aí não classificadas, tá? Então, focal generalizada é o que vai primordialmente implicar aí no tipo de medicação escolhida. A de início focal. Então, ela pode ser, como a gente falou, né, perceptiva, desperceptiva, motora e não motora. O termo parcial, que antes era utilizado como sinônimo de focal, hoje sugere-se que não mais utilizemos. Por quê? Porque dá uma noção que a crise focal é apenas parte, um pedaço de uma crise generalizada, ou de uma crise, entre aspas, real, de uma crise, entre aspas, mais grave, e na verdade isso não acontece. Então, o termo parcial, pela nova classificação, né, sugere-se que não utilizemos mais. O termo simples ou complexa, que antes era utilizado para definir simples, crise sem perda de consciência, complexa, crise com perda de consciência. Da mesma forma, dava uma ideia que a crise complexa era mais grave do que a crise simples, né? Então, o próprio paciente ele tinha uma tendência a menosprezar a sua patologia, e aí, às vezes, tinha uma omissão de dose, não tinha uma boa aderência ao tratamento. Isso é o que é descrito, então sugere-se que não utilizemos mais esses termos e foram substituídos por perceptiva ou desperceptiva. Crise descognitiva da última classificação também caiu por terra, porque na verdade não tem uma perda cognitiva no momento da crise, sim uma ausência de percepção do ocorrido. E da mesma forma, como eu acabei de explicar, generalização secundária, esses termos caíram em desuso por recomendação oficial, então idealmente não utilizar esses termos para não ter confusão na hora de dialogar com os colegas médicos. Em relação ao padrão generalizado, motora ou não motora, um exemplo das não motoras, a ausência, um exemplo das motoras, as famosas crises convulsivas tônico-clônico generalizadas. A crise de ausência é uma síndrome muito específica que geralmente se inicia na infância. André, não existe ausência no adulto. Pode até existir ausência no adulto, mas geralmente eram crianças com ausência, né? Tinham quadros de ausência atípica que, ao evoluir para a idade adulta, permanecem com esse tipo de manifestação. É uma síndrome muito específica da infância. O que o adulto tem, que muita gente fala de forma equivocada como ausência, é parada comportamental, sobretudo nas epilepsias envolvendo o lobo temporal. Então, as paradas comportamentais são epilepsias, acontecem nas epilepsias envolvendo o lobo temporal, geralmente acompanhada de automatismos. O paciente fica com olhar vago, não responsivo, o movimento de roçar o nariz ou mastigação, automatismos mastigatórios. É relativamente comum na epilepsia do lobo temporal. Isso não é ausência, tá? Quando um médico fala, poxa, André, o paciente que está na enfermaria, ele teve uma manifestação de ausência, eu entendo o que ele quer falar. E, na verdade, ele quer falar que o paciente teve uma parada, ele parou de responder, ele ficou com a percepção e a consciência alterada, então ele ficou com o olhar vago. Na verdade, isso a gente costuma falar que foi uma parada comportamental e não uma ausência, porque a ausência é um diagnóstico por si só. Então, a crise de ausência ela é mais comum na infância, tem epidemiologia típica, né? Mais comum em homens, é mais comum na infância. Tem uma semiologia típica, né? O paciente não perde o tônus, ele fica com o olhar vago, dura segundos. No máximo de manifestação motora, pode ter um piscamento, um blefaroespasmo. E tem um eletroencefalograma típico, né? Também. Então, não confundir aí com parada na nomenclatura com parada comportamental. A crise de ausência na infância tem início aí entre 3 e 10 anos, episódios de olhar fixo, com ou sem piscamento, duração de 10 a 30 segundos, sem pós-ictal, tanto que a própria criança e seus familiares podem demorar a perceber que isso está acontecendo, e desencadeado por hiperventilação. Né? Então, um eletrotípico aí, né, de um padrão regular de 3 Hz,
de ponta onda lenta, né? Generalizado, típico de uma crise de ausência. E a semiologia das crises? Então, as crises motoras têm múltiplas apresentações: automatismos mastigatórios, automatismos de deambular sem rumo, coçar o nariz, crise atônica, onde tem perda do tônus, o paciente cai ao solo e não necessariamente perde a consciência, crises clônicas com movimentos repetitivos, espasmos epiléticos, crises hipercinéticas, como as crises do lobo frontal, a famosa manifestação em pedalar de membros inferiores, crises mioclônicas, que é relativamente comum no ambiente de terapia intensiva no contexto pós-parada cardíaca, né? O paciente pode ter crises mioclônicas e até mesmo status mioclônico, né? Status mioclônico, como se fosse um sustinho, né? Então, espasmos rápidos, crises mioclônicas e crise tônica, né? O aumento do tônus. A crise tônico-clônico generalizada tem esse nome e semiologicamente ela tem um início tônico, onde o paciente tem essa postura tônica. Ele tem tanta postura tônica que comprime a musculatura também do diafragma, por isso é comum ter o grito epilético, né? Que é aquele grito que o paciente dá de forma involuntária e como toda a musculatura, inclusive musculatura vocal, é contraída, a voz do paciente sai bem mais grave, como se fosse uma voz externa, como se não fosse a voz dele. Então, daí que as epilepsias no passado eram muito, né, interpretadas erroneamente, né, de forma absurdamente preconceituosa, como possessão demoníaca, etc, etc. Infelizmente, os epiléticos muito tempo foram tratados dessa forma. Então, tem um grito epilético, a musculatura da bexiga também contrai, se a bexiga estiver cheia, o paciente tem perda esfinteriana, e posteriormente, da postura tônica, vem ele relaxa e começa a postura clônica, por isso chamada de tônico clônico generalizado. E crises não motoras, autonômicas, às vezes é relativamente incomum, mas o paciente pode ter. Inclusive, epigastalgia é comum na epilepsia do lobo temporal, né? Antes da manifestação motora, sintomas autonômicos, né? Sudorese profusa, mas é relativamente comum, desconforto epigástrico, e uma sensação que é descrita como globus faríngeo, que é um desconforto epigástrico subindo pelo esôfago, né, indo até a boca do paciente. E o paciente ele não consegue descrever de forma adequada, ele fala, ó, é um desconforto no estômago que sobe até o pescoço, né? Isso é descrito como globus faríngeo, né? Essa sensação, né, essa alteração sensitiva que por vezes é acompanhada por sintomas desautonômicos, né, sudorese, por exemplo. Parada comportamental, alterações cognitivas, emocionais, novamente na epilepsia do lobo temporal, por vezes é comum de acontecer uma sensação de angústia, de tristeza inexplicada, de uma sensação de algo ruim, que algo ruim vai acontecer, uma sensação de angústia, mas inexplicada. E sensoriais, né? A cacosmia é relativamente comum na epilepsia do lobo temporal, né? Então, a cacosmia, ou então espectros visuais, ou então alterações sensitivas táteis, tá? Cognitiva tem um famoso déjà vu, né? Déjà vu também na epilepsia do lobo temporal, mas pode acontecer também o jamais vi, por exemplo. E vamos agora para o tratamento específico, talvez seja a parte mais importante, mais significativa aí, e o motivo primordial dessa nova classificação, que é facilitar o tratamento, a mudança de conduta. Então, adultos com epilepsia focal. Então, se a epilepsia focal, né, tem início em um hemisfério, responde bem, né, por exemplo, aos bloqueadores dos canais de sódio, né? Então, como mnemônico, as medicações, né, que agem no sistema nervoso central terminam em NA, elas costumam atuar no canal de sódio, como lamotrigina, mas também carbamazepina e fenitoína, costumam atuar aqui no canal de sódio, tá? E elas agem, tanto a carbamazepina como a fenitoína, são boas drogas, né, para tratamento de crise de início focal. Então, se a crise tem um início focal, ideal, né, a gente pode tratar de forma adequada com um bloqueador aqui do canal de sódio ou com uma droga de amplo espectro, porque a droga de amplo espectro, como o nome sugere, ela vai tratar crises focais e também as crises generalizadas.
Idosos com epilepsia focal, a gente pode utilizar a lamotrigina aí pelo perfil de efeitos colaterais e interação interdrogas, que é mais diminuto. A carbamazepina e a phenytoína, né, ela tem um perfil de efeito colateral. A carbamazepina, né, geralmente os bloqueadores do sódio podem dar hiponatremia. A carbamazepina é mais frequente de ocorrer e ambos têm passagem hepática e ambos atuam como indutores enzimáticos. Então, a carbamazepina e a phenytoína podem diminuir o nível sérico de drogas que eventualmente têm passagem hepática que o paciente está utilizando. Então, por isso que é comum os pacientes que convivem com HIV e usam TARV, né, precisarem mudar a phenytoína por outro medicamento anticrise para evitar que o nível sérico da TARV caia. Isso é um problema para algumas drogas, por exemplo, os anticoagulantes, né, que têm passagem hepática, eles vão ter o nível sérico diminuídos e o paciente vai ter um controle mais insatisfatório se as doses não forem corrigidas, então sempre lembrar disso. Para crises generalizadas, o ácido valproico ou outras drogas, né, que o ácido valproico é uma droga de largo espectro, outras drogas de largo espectro que vão aí atuar nas crises generalizadas, como por exemplo o topiramato, o levetiracetam e a lamotrigina, tá? Lembrar que o ácido valproico, né, é uma droga de largo espectro, mas lembrar aí do perfil de efeitos colaterais, sobretudo em mulheres, né? Ovário policístico, hirsutismo, alterações de tireoide tipo hipotireoidismo. No idoso pode causar parkinsonismo e é uma droga com grande perfil de efeito colateral hepático e hematológico, podendo causar inclusive pancitopenia, apesar relativamente mais comum plaquetopenias. Então, só lembrar de fazer um bom controle hepático e hematotimétrico se você opta por usar o ácido valproico. Lembrar também que o ácido valproico, diferente da carbamazepina, diferente da phenytoína e do fenobarbital, o ácido valproico é um inibidor enzimático, então ele vai aumentar o nível sérico de algumas drogas que têm passagem hepática. Então, cuidado com os anticoagulantes como o Marevan, para não ocorrer discrasias sanguíneas, com a amiodarona, para não ocorrer intoxicação por iodo. Então, sempre lembrar desse componente. Então, para crise generalizada, ácido valproico ou as drogas relativamente mais recentes, como topiramato e levetiracetam, tá? E a crise de ausência, classicamente, é toxocimida, né? Que é cada vez mais difícil a gente encontrar no mercado, mas também o ácido valproico tem uma boa ação tanto em crises mioclônicas como nas crises de ausência da infância. As mioclonias, lembrar que, curiosamente, as medicações que agem bem em crises focais podem piorar, além de não serem efetivas, podem piorar, curiosamente, as mioclonias, sendo proscritas. Então, phenytoína e carbamazepina não devem ser usadas para o tratamento de mioclonias. Lembrar nas situações, né, de mioclonias pós-PCR, na síndrome de Lance-Adams, né, para a gente evitar esse tipo de droga, phenytoína e carbamazepina, idealmente utilizar nessa situação, se não tiver contraindicação, o ácido valproico. Em caso de falha terapêutica do primeiro fármaco, poxa, eu defini se minha crise é focal generalizada, eu iniciei um fármaco para o tratamento. Se esse primeiro fármaco ele não foi efetivo, mesmo em dose ideal, então o paciente tolerou a medicação, mas ele continua tendo crise, você vai racionalmente manter monoterapia. Então você vai substituir de forma gradual por outro, visando manter a monoterapia para diminuir o perfil de efeitos colaterais. Se persiste a falha terapêutica, aí sim você vai associar drogas. Então, sempre diante da primeira falha, tentar fazer o switch, a troca da medicação, para manter monoterapia, diminuindo o efeito colateral e melhorando a aderência. E só então, se persistir a falha, que você vai associar as drogas. 15 a 30% dos casos são refratários
Nesse caso, sempre avaliar indicação cirúrgica. Então vamos ao nosso resumo aqui, tá? Diagnóstico de epilepsia. A crise é focal, você vai usar uma droga de largo ou curto espectro, como por exemplo carbamazepina, fenitoína. Se a crise não for focal, droga de largo espectro. Se a crise persiste, você troca ou associa em segunda opção, sempre tentamos manter a monoterapia. Caso contrário, você vai tratar até livre de crise por 2 ou mais anos e avaliar o risco e benefício aí da suspensão. Exemplos de droga de curto e exemplos de droga de largo espectro. Um resuminho aí do que nós falamos aí ao longo dessas discussões. E o tempo de tratamento por falha. Então, 3 meses em dose máxima para você dizer que de fato a medicação não foi efetiva. Ou por remissão de crise, 2 anos ou mais, EG normal e dose inalterada, né? Então você vai aí cessar seu tratamento, vai considerar retirar uma droga ou por falha, né? Em 3 meses em dose máxima. Como regra, obviamente, se o paciente estiver grave e isso estiver pondo em risco a sua vida por várias situações, você pode até considerar um tempo menor. Isso é o que tem na literatura. E por remissão, 2 ou mais anos, EG normal e uma dose fixa nesse tempo. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui nessa discussão sobre epilepsias, né? Então mandem aí suas dúvidas pra gente. Epilepsia é uma classificação relativamente nova e apesar de ser relativamente nova, é pouco conhecida, tá? A gente vai colocar também um resumo sobre essa nova classificação na nossa área de aluno. Então, bons estudos para vocês e até nossa próxima discussão. A gente se vê.